análise de discurso de tradição materialista teve como ponto de partida a publicação da obra por uma análise automática do discurso em 1969, na França. Nas palavras de Émile Orlandi, em entrevista publicada em 2020 na revista Dabramin, abre aspas, este livro de Péchet, sua tese de doutorado, é a obra fundadora da análise de discurso e já se anunciava com força teórica e analítica, fecha aspas. Além da originalidade em sua proposta de refletir sobre o sujeito, linguagem e sentidos, conforme nos traz Mariane no prefácio do livro, abre aspas, de 1969 a 2019, um percurso na análise do discurso, fecha aspas, publicado em 2021. Em sua incursão pela teoria, iniciada em 1970 pelas constantes leituras de análise automática do discurso, Émile Orlandi iniciava um movimento de difusão da AD no Brasil, abrindo caminho para que nos tornássemos um centro de referência internacional em estudos e pesquisas na análise materialista do discurso. Não é à toa que Maria Cristina Leandro Ferreira narrou em João Pessoa, no Congresso da Abralim de 2009. Disse ter dado como resposta, abre aspas, Péchet não sobrevive, vive, fecha aspas. Essas pesquisadoras, já aqui mencionadas, entre outros tantos nomes de brasileiras e brasileiros, professores pesquisadores, seguem enriquecendo e aprimorando os estudos de Péchet e nos contemplando com inúmeras publicações. Péchet, em 1969, logo em suas primeiras formulações, nos diz que o discurso não se trata necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B, mas de um efeito de sentidos entre os pontos A e B. Entendamos aqui os pontos A e B como posições ocupadas pelos interlocutores de um discurso. A linguagem extrapola muito a pensada por Jacobson como uma comunicação entre um destinador que enviava uma mensagem codificada a um destinatário, que por sua vez a decodificava. Justamente porque no entendimento de Péchet, o discurso é um conjunto de representações extralinguísticas, localizado no ponto de articulação entre língua, história e sujeito. Não é mera transmissão de informação. Ele se dá no contato do histórico com o linguístico. É, portanto, tecido socialmente. Para pensar em discurso, precisamos pensar em língua, em linguagem. Assim, Péchet, ancorado nas teorias de Saussure, publicadas a partir das anotações de seus alunos em 1916 no curso de Linguística Geral, que definia a língua como parte social e a fala como a parte individual da linguagem, tem uma das bases para a sua teoria. Entretanto, viu as teorizações sobre língua e linguagem reducionistas, porque ainda focavam na expressão e em seus meios, pautada no esquema emissor, mensagem, receptor. Péchet entendia que as práticas políticas e a ideologia não podiam estar de fora do processo de compreensão da linguagem que para ele extrapolava o falante. Péchet ligaria, assim, o discurso a uma prática política que perpassaria pela ideologia. Althusser, em sua obra Aparelhos Ideológicos de Estado, de 1970, já defendia que toda prática está sob a égide de uma ideologia, abre aspas, elemento universal da existência histórica, fecha aspas, sem a qual não há sujeito, sem o qual não há ideologia. Para Péchet e Fuchs, 1975, o sujeito do discurso seria o sujeito da ideologia, o que diferenciou sobremaneira suas teorias das de outros teóricos do discurso, considerando que as relações sociais só são possíveis a partir de sujeitos assujeitados. Os indivíduos, porque desde sempre expostos à ideologia, posicionados, portanto, política e ideologicamente, em um dado momento histórico, são desde sempre sujeitos. Sujeitos esses, diga-se, em constante tensão com sujeitos de outras classes, a fim de obter ou manter uma posição de dominação relacionada ao poder econômico, luta de classes. Ao associar o sujeito do discurso à ideologia, ele o relaciona ao materialismo histórico, marxismo, valendo-se, pois, da teoria das formações sociais e de suas transformações. Péchet considerou ainda os estudos de Lacan, abre aspas,
Todo discurso é a ocultação do inconsciente, 1975. E a linguagem seria a sua própria condição. Surge o outro com letra maiúscula, lugar de onde os discursos emanam, porque o sujeito também se constitui na relação com o simbólico, Orland de 2015. A psicanálise, assim, deu subsídios para Péchet de que o sujeito, por ser afetado pelo inconsciente, tem a ilusão de ser a origem de seu dizer. O sujeito seleciona o que será ou não será dito, não só pela posição social que ocupa, consciente, mas também por algo interior a ele, inconsciente. Como nos traz Orland, em seu Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos, a análise do discurso é uma disciplina de entremeio, já que se constitui dessa articulação entre o materialismo histórico, teoria das classes sociais, luta de classes, a linguística, sintaxe e enunciação, e a psicanálise, sujeito do inconsciente, porque ideologia e inconsciente estão materialmente ligados pela língua. A análise do discurso se dá entre as regiões teóricas da linguística, da história e da psicanálise, visto que é nesse intervalo que os sujeitos se constituem. O conceito de língua, enquanto sistema imanente abstrato, pensada por Saussure, a partir de uma relação dicotômica com a fala, é deslocada na AD. A língua passa a ser o lugar em que o discurso se materializa. Língua barra discurso e social barra histórico se relacionam, se imbricam. A língua pensada por Péchet é a materialidade específica da ideologia e o discurso seria a materialidade da língua. Os sujeitos, assim como os sentidos, são concebidos no discurso. Eles derivam para outros sujeitos, outros sentidos, para outras posições, se repetem e se deslocam. Os sujeitos e os sentidos são concebidos no discurso. Mas o que torna possível sua formulação? Péchet nos diz que existe um contexto sócio-histórico que viabiliza a formulação e a compreensão do discurso, por ele denominada de condições de produção. Abre aspas, estudo da ligação entre as circunstâncias do discurso e o seu processo de produção. Fecha aspas. Logo, diferentes condições de produção produzirão diferentes formulações dos sujeitos e diferentes sentidos. Analisar discursos sem considerar as condições de produção é uma impossibilidade, porque, abre aspas, A e B designam lugares determinados na estrutura de uma formação social e esses lugares estão representados nos processos discursivos em que são colocados em jogo a AD 1959. Orland nos traz que os efeitos de sentido se dão a partir de circunstâncias exteriores ao sujeito e de uma memória pela qual ele, sujeito, é afetado. A situação ou contexto, ainda segundo a autora, pode ser imediata, aqui e agora, e ampla, histórica e ideológica. Mas ambas são indissociáveis durante a projeção do sujeito discursivo. As condições históricas produzem imagens do sujeito e do objeto do discurso dentro de uma conjuntura, de uma formação social. O que funciona no discurso são as imagens resultantes das projeções, feitas pelo sujeito do dizer, A respeito do sujeito ouvinte, leitor, B. Em todo o processo discursivo está em jogo uma série de formações imaginárias que, segundo Péchet, abre aspas, designam um lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles fazem do seu próprio lugar e do lugar do outro. E resultam de processos discursivos anteriores, provenientes de outras condições de produção, que deixaram de funcionar, mas que deram nascimento a novas tomadas de posição. Ocorre que o sujeito do discurso antecipa, ou acredita antecipar, os efeitos de sentido que o seu dizer terá sobre o outro, e essa antecipação, por sua vez, interferirá no seu próprio dizer. A imagem que ele faz do seu interlocutor, a partir das condições em que seu discurso é produzido, é, pois, determinante no seu modo de dizer. O sujeito, a depender da posição que ocupa, determinada pelas condições de produção, formará diferentes imagens. Não podemos afirmar, por exemplo, que em posições inversas as reações de ambas não seriam as mesmas. Como nos diz Orland, as palavras significam diferentemente, de acordo com o lugar de onde o sujeito fala. As relações de força definem qual fala significa mais.
O imaginário assenta-se no modo como as relações sociais se inscrevem na história e são regidas em uma sociedade como a nossa, por relações de poder, segundo Luhmann, em 2015. Mas, apesar de o sujeito do dizer ter a ilusão de que o está dizendo pela primeira vez, ele está dizendo algo já dito em outro lugar, porque os discursos pré-existem e são por eles retomados sem que haja qualquer consciência disso. Este esquecimento, denominado por Piaget de número 1, faz com que o sujeito tenha a ilusão de ser origem do seu próprio discurso, ou seja, ele não reconhece que o seu dizer é um dizer reproduzido, já inscrito anteriormente. O sujeito, ao produzir seu discurso, realiza sob o regime da repetibilidade, segundo Induschke, 2011, que junto com a retomada e a regularização de sentidos, são responsáveis pela constituição da memória, que é tão somente da ordem do social, pois, abre aspas, são os discursos em circulação, urdidos em linguagem, tramados pelo tecido sócio-histórico, que são retomados, repetidos, regularizados, fecha aspas, Induschke, 2011. A memória discursiva ou o interdiscurso é um saber discursivo permitindo que efeitos de sentidos produzidos anteriormente em outro lugar retomem revestidos pelo invólucro do ineditismo, visto que o sujeito não tem consciência desse movimento, esquecimento número 1. O sujeito, por sua vez, não tem controle sobre essa memória, ele apenas se inscreve nela. Piaget e Fuchs, em 1975, definido o interdiscurso como, abre aspas, um todo complexo condominante das formações discursivas, fecha aspas, ou, abre aspas, um pré-construído que fornece a matéria-prima na qual o sujeito se constitui como sujeito falante com a formação discursiva que é o sujeito, fecha aspas. Lembrando que as formações discursivas não existem de maneira estanque, elas são um conjunto também complexo que dialogam entre si, dos quais os sentidos derivam. Ressaltamos que, conforme definido Piaget em semântica do discurso, formação discursiva é aquilo que, a partir de uma dada conjuntura dada, determinada pela luta de classe, determina o que pode e deve ser dito. Um interdiscurso seria uma espécie de matriz sob a qual o sujeito se ampara na formação discursiva em que está inserido. Esse já dito, regularizado, repetido, retomado, é um interdiscurso, ao ser atualizado, se encontra com o intradiscurso, que é o funcionamento do discurso com relação a si mesmo, segundo Piaget, 1975. A formulação aqui e agora, pois todo dizer se encontra na confluência da memória que o constitui e da atualidade onde ele é formulado. O interdiscurso definiria assim as formações discursivas a partir de elementos pré-construídos no interior de outras formações discursivas, que por sua vez definirão o que pode e deve ser dito por um sujeito a partir do lugar, da posição social, histórica e ideológica por ele ocupado. Sendo o interdiscurso que determina o que dizemos, sem que tenhamos consciência disso, não há dizer que não seja uma repetição de sentidos cristalizados, o que faz recair sobre a memória a responsabilidade de fazer ecoar sentidos já sabidos em busca. Por serem os dizeres do sujeito, do discurso, sempre amparados em sentidos em circulação pré-existente, retomados de dizeres de outros, alojados em sua memória, talvez tenhamos dado a impressão de que essa memória jamais é atualizada. Se assim fosse, os sujeitos estariam presos eternamente a uma mesma matriz de sentidos e suas posições seriam imutáveis. Apesar de todo o discurso se desdobrar sobre ele mesmo, sempre se referindo a um discurso anterior, essa referência não significa sempre uma repetência do dizer. Justamente porque os sentidos deslizam, eles podem ser produzidos a partir de uma outra posição sujeito ou a partir de uma outra FD, cujas fronteiras porosas permitem a realocação do sujeito. A permanência do sujeito, por sua vez, nesta ou naquela FD, depende da sua identificação com os saberes que circulam em uma ou em outra. Outros efeitos de sentido podem sempre ocorrer, como defende Hollande, porque processos regularizados podem ser desestabilizados pelos processos polissêmicos, dizer de outro jeito, que, diferentemente dos processos parafrásticos, o dizer tal qual o dizer sedimentado, permitem novos processos de significação e o deslocamento entre as FDs. Esperamos ter conseguido apresentar minimamente os conceitos basilares da análise materialista do discurso, baseada nos estudos desenvolvidos por Michel Piaget,
e marcar a importância dos escritos do filósofo para o surgimento da própria teoria da análise do discurso de língua francesa.